primeira carta de Pedro, nós temos que ouvir capítulo 5. Uma coisa que tem vencido muita gente, a ansiedade. Você tem que vencer a ansiedade. Como é que você vence? Vamos ver aqui. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia termina no Apocalipse, aí você volta, encontra Judas, João, Pedro, né? 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um sentimento que hoje, né, você vê que chega um momento que ela vira uma doença, uma coisa bem diabólica mesmo, que leva a pessoa até a ter aceleração no coração, pânico, medo. Mas como é que você vence? Tem que saber que ele é Deus. O que está tirando a sua paz? O que está inquietando você? O que está fazendo você ficar inquieto, desassossegado, ansioso? Deus, eu coloco diante de ti. Você não pode esquecer que ele é Deus. Ele é Deus para fazer o quê? O impossível se tornar possível. Ele é Deus para fazer até mais do que pedimos ou pensamos. Versículo 8. Sede sóbrios, nunca fique fora de si. Não se iluda, não deixe o diabo te fazer isso com você. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo nunca será o nosso amigo. O missionário R. Soares diz, o diabo não gosta nem da pessoa que o serve, que trabalha para ele, tanto que chama a pessoa de cavalo, não é isso? Né? Se alguém vê que eu tenho um negócio de terreiro de feitiçaria, demônio chama a pessoa de cavalo. Então, quer dizer, o diabo não gosta de ninguém. Mas o que eu quero explicar está na frente um pouco. Diz assim, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, né? Procurando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Essas duas partes aqui. Bramando como um leão, ele não é leão. Nós nos intimidamos, nós nos acovardamos com o rugido do bicho. Quer dizer, com aquele barulho do inferno. Nós esquecemos que ele é Deus, irmão. Depois eu vou voltar aqui. Vamos lá até comigo, lá no Salmo 29, no meio da Bíblia. Salmo de número 29. O que diz? Diz assim, versículo 3. A voz do Senhor, como é que é? Ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade, não a do diabo. Não o rugido do diabo, não o bramido. Mas nós, às vezes, não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus e nos assustamos, então, com o rugido do diabo. Seja mais claro, pastor, já um diagnóstico de uma doença, um câncer. Apavora, não é verdade? Perde o chão, falta o chão. Meu Deus, eu não pensei que isso ia acontecer. Só que nessa hora, nós temos que ouvir a voz de Deus, ou lembrar da voz de Deus, lembrar do que diz a palavra. Aquilo é a voz do Senhor, ela é poderosa, é que vai acalmar o seu coração. É como se você estivesse numa batalha, entenda, bem, vamos dizer assim, clara, que você está sendo atacado por um ser sobrenatural, mas você encontra um outro mais forte, e você olha para o mais forte, e o mais forte está do seu lado. Quer dizer, então você não vai se intimidar, você não vai se amedrontar, você não vai se acovardar de maneira alguma. Você tem que entender, o mais forte está contigo. Então, o diabo tem um rugido, pensa no rugido do leão, mas ele não é leão, ele está rugido como leão. O Senhor é o leão verdadeiro, que é chamado leão da tribo de Judá. Então, quando você lembra da voz de Deus, lembra do que Deus diz, você se acalma. Veio o diagnóstico, conta de um rapaz, vocês já ouviram várias vezes. Ele era garoto, ainda jovem, e ele tinha se alistado no quartel, no exército, e ele recebeu um telegrama. Ele foi no quartel, feliz da vida, que ele tinha vontade, um sonho de ser um militar. Aí ele foi e recebeu um envelope, ele me contando, lacrado, para ele comparecer no Instituto de Hematologia do seu estado. E ele foi. Quando chegou lá, estou falando em 1987, pessoal, tem um tempinho já, uns 33 anos. Quando a AIDS não era tão conhecida como hoje. E o tratamento, você lembra, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, quantas pessoas morreram de AIDS, né? Tem pessoas famosas e tudo. Hoje está um controle que a pessoa com AIDS, ela casa, né? Vive normalmente, você vê, normalmente vive. Mas então, deixa eu explicar para você.
Quando ele recebeu, o médico, ele falou assim, ele me contando, pastor Jaime, primeiro o médico me colocou lá em cima, rapaz, você é jovem, bonito, cheio de saúde, você é forte, você vai ver muito ainda. Ele olhou assim, me desconfiou, tanto elogio, daqui a pouco, mas só que você vai ter que mudar toda a sua vida, porque você está com HIV. E ele disse que quando ele ouviu aquilo, logo veio um pensamento de morte. Repito, naquela época, o pessoal pensava, vou estar no vício, ou estar na prostituição, e ele dizia com ele mesmo, pensando só, antes que a AIDS acabe comigo, eu vou acabar comigo. Quer dizer, antes que a AIDS me mate, eu vou me matar. Só que aí, pastor Jaime, eu lembrei que eu tinha vindo aqui na igreja, ele me contando, e eu ouvi a sua pregação, que você contou que Jesus levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades, e que pelas suas feridas fomos sarados. Eu disse, é o que diz a Bíblia Sagrada, eu creio. Você crê, creio, e oramos. O tempo passou, um dia eu estou pregando, já contei, eu estou assim como se fosse aqui, a igreja manda desse tipo assim, era no Rio de Janeiro, em Madureira, um bairro do Rio, e na minha esquerda ele estava. E eu estou pregando, e quando eu cruzava, olhar para lá, ele fazia assim para mim, ó. Viu o bobo alegre? Toda vez que eu olhava para o lado dele, ele levantava a mão e fazia assim, ó. Ele dava um sorriso. Eu não estava nem lembrando do caso, muita gente atendendo. Bem, ele me contou depois de uns 3 meses, né, ele já se preparando psicologicamente, fazendo tratamento já, novos exames e tudo, o médico disse, olha, alguma coisa está errada. O que foi, doutor? Porque você não tem HIV, todos os exames dele estavam negativos. Mas o que eu estou dizendo para você? Na hora, ele ouviu o quê? O rugido do falso leão, não é do leão, o leão é Jesus. E ele se assustou, nós nos intimidamos. Mas aqui o salmista está dizendo, a voz do Senhor é poderosa, é a voz verdadeira, quer dizer, nós não temos que temer uma má notícias. Ainda nesse entendimento, vamos na frente no Salmo 93. Vou dar 3 salmos para você. 93, versículo 3. 93, 3. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Vamos lá. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Então, quer dizer, o diabo faz um barulho tremendo para intimidar você, para amedrontar você, mas, porém, todavia, contudo, o Senhor nas alturas é mais poderoso. Como eu falei, o câncer é agressivo, a AIDS mata, entenda bem. Fizeram macumba, ele está enfeitiçado, ele está de cabeça virada, seu marido, sua mulher, seu filho, entenda, está possesso, porque o que ele faz é coisa de possessão, pessoa que vive na bebida ou nas drogas, né? Nós sabemos que ali existe uma anormalidade, quer dizer, uma ação demoníaca, uma ação diabólica, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. E ele diz, muito fiéis são os teus testemunhos, Senhor, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então, o testemunho de Deus, o que Deus fala, o rapaz do rio, ele lembrou do testemunho da palavra. Espera aí, pelas feridas de Jesus eu fui sarado, aquilo soou mais forte, você tem que deixar a palavra falar mais forte. A palavra de Deus fala mais forte, quer dizer, o que vai intimidar você dizendo, mas peraí, por que eu tenho que ter maior é o que está comigo? No Salmo 112, versículo 7, diz assim, Salmo 112, versículo 7, não temerá maus rumores, eu vou dar a tradução que diz, não temerá má notícias, o seu coração está firme confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá. O nosso coração tem que estar bem firmado na palavra, no que Deus diz. Porque aí quando vem o rugido do falso leão, quer dizer, você não vai se amedrontar. Eu falei da doença, mas pode ser uma coisa direta, irmão. Alguém fala, eu sou feiticeiro, eu vou levar seu nome para o terreiro. Você vai até sorrir para a pessoa assim, coitado. Tá bom, se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é esse negócio de que fiquei até arrepiado, pastor, já alguém falar isso? Pastor Gé, na hora que a pessoa falou que levou meu nome para o terreiro, eu fiquei até, não, você dá até risada, porque você está bem firmado. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele fica firme naquilo que Deus diz, o que Deus diz é que vai prevalecer, o que Deus diz é que vai continuar, e ele vê a vitória. É isso que nós esquecemos, nós não damos muita atenção à voz do Senhor, não damos muita atenção à palavra de Deus. Eu tenho explicado que a palavra
de Deus, ela é Deus conosco. Quando Deus fala alguma coisa ao seu coração, tem que guardar aquilo com você. E de vez em quando trazer aquilo à tona, comentar sobre aquilo, porque aquilo no seu coração deixa você bem firmado. E quando vem a má notícia, falei da doença, mas pode ser qualquer, ou em você, alguém da sua família, você não entra em pânico, em desespero, que a pressão sobe, ou que a pressão baixa, e você desmaia. Não, você diz simplesmente, vai desmaiando o leão, ele devora você. Entende? Você tem que ser forte, sabendo que maior é o que está contigo. Vamos voltar no Pedro? O Pedro então está dizendo assim: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão. Como, não é leão. O diabo não é leão, irmão. Leão é Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Nós temos o nome de Jesus para enfrentar o falso leão. Nós temos o nome do leão verdadeiro, entenda, para enfrentar o falso leão. O falso leão tenta nos intimidar, o falso leão tenta nos amedrontar, mas nós, firmados no que Deus diz, ou lembrando do que Deus diz, ou na certeza de que Deus está conosco, nós não tememos. Nós vamos para cima do inimigo. Comigo não, demônio, com meu filho, não minha filha, meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, eu em nome de Jesus vou contra você. Aí ele treme. O diabo é que treme, não é você, porque você vai em nome do leão verdadeiro que é Jesus. Eu amaldiçoo essa doença, eu amaldiçoo esse câncer, essa AIDS, esse vício, esse demônio não vai prevalecer. Eu estou falando, mas vai funcionar. Ou esse sintoma da Covid, que não é coisa brincadeira não, meu irmão, sim. Você olha para uma pessoa, entenda bem, muitos, porque nós temos que entender, só vamos falar do Brasil, foram mais de 6 milhões de pessoas que foram infectadas. Não é pouco não, mais de 6 milhões de pessoas, mas que morreram, mais de 3% mais ou menos, né? Menos de 3%. Então, mas quando a pessoa tem hoje o Covid, irmão, logo, o que vem na mente da pessoa? Que daqui a pouco ela vai para o hospital, que daqui a pouco ela vai ficar entubada, que ela vai ficar no respirador, que daqui a pouco ela vai morrer. Não é assim também não. Não é desse jeito, entende? Mas nós conhecemos o nome de Jesus, temos, claro, faça o tratamento que o doutor mandar, procure o médico logo, em qualquer sintoma, porque também no começo, não sei se você lembra, pessoal, não vai para o hospital não, só ia para o hospital quando está quase morto, né? Quando não tinha mais ar nenhum, aí você ia para o hospital, antes não está com febre, está com calafrio, não tem paladar, não tem olfato, fica em casa. Não sei se você lembra, no março, abril era assim. Hoje o pessoal já está dando dica diferente. Qualquer coisa a pessoa está correndo para o hospital. Porque não tinham noção, como não tem completo entendimento, né? Como a pessoa acha que quem já teve não vai ter, quem teve fraquinho pode ter 9,8, quem já teve forte não tem, bem, vocês vão descobrir mais aí. Mas nós não podemos esquecer que nós temos o nome do Senhor. Repito, toma um remédio que o doutor mandar, mas sempre em oração, não vai prosperar esse sintoma no fulano, na fulana. Eu amaldiçoo esse vírus em nome de essa infecção viral, bacteriana, o que for, ou essa doença, que é uma herança genética, na sua família tem um histórico de câncer. Entre em oração. Como também contra o vício, contra o adultério, descobriu que o marido, a esposa, o filho está, entre em oração e combata, crendo. Olha o que diz o versículo 9, esse é forte, pessoal. Ao qual resisti como? Firmes, não é vacilantes, firmes na fé. Não é vacilantes, nós resistimos às vezes com aquela, não é firmes, sabendo, firme é que você sabe o que está fazendo. Ô doença, você não vai prosperar, eu te amaldiçoo em nome de Jesus, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Não esqueça, a palavra de Deus, ela é Deus conosco. A palavra de Deus, ela é Deus conosco. Um dia ela se fez carne, homem, pessoa humana. Jesus Cristo habitou entre nós. Então a palavra de Deus é Deus conosco. Entra em oração séria. Eu amaldiçoo essa doença, esse vício, esse adultério, essa prática, esse nervosismo. E em você mesmo, esse medo, pastor, de vez em quando me vem um medo, toma conta de mim. Vá amaldiçoando, repreendendo. Já está amaldiçoado, já está. Ele vai resistir, ele vai fugir de você. Então, ao qual resistir-me firmes na fé. Na fé, naquilo que você ouviu de Deus, naquilo que você entendeu da palavra, naquilo que você recebeu da palavra, você resiste, não vai prosperar, eu estou falando em nome de Jesus, e vai funcionar, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos que estão no mundo. Eu tenho dito assim, quer ver, você olha uma pessoa na igreja, ela está lá, aleluia, oh Jesus eu te amo, oh Jesus eu te adoro, e você assim, ela está fazendo assim porque ela não está no meu lugar. A vida está numa luta pior do que a sua. Mas por que ela está assim? Porque ela está firme na fé. Ela está resistindo.
Não é que ela não tenha luta, entende? Você às vezes, se souber, mas irmão, eu estou sabendo da sua situação, eu estava lá na igreja, eu vi você cantando, louvando a Deus, é claro, eu estou resistindo firme na fé, sabendo que a bênção está comigo. E quando você resiste firme na fé, volta aqui, ó, olha só, 2, 3, entenda, 4 folhas, 5 folhas. Tiago 4,7, que todo mundo aqui conhece. Tiago 4,7. Todo mundo conhece aqui o que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele já de vós. Todo mundo fala o final: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz antes: sujeitai-vos, pois, a Deus. O quê? Não se sujeite, entenda, ao barulho do inferno, mas ao que Deus diz. O rapaz, o Ito, o nome desse rapaz era Ito, entenda, 33 anos atrás. Quer dizer, ele não se sujeitou, entenda, ao diagnóstico, mas simplesmente ele se sujeitou ao que Deus dizia, que Deus tinha falado para ele na mensagem, que pelas feridas de Jesus ele foi sarado. Então nós falamos: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim, mas antes está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, se sujeite ao que Deus diz, não ao barulho que o inferno está fazendo. Não, entenda bem, ao medo que está lhe dominando, ao medo que está lhe escravizando. Não, resista firme, sabendo que Deus é a sua força, que Deus está contigo e que você já tem a vitória.